Oração do Guru Yoga. Da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz. Ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Então, continuando a leitura do retiro Guidance for Living and Dying, orientação para viver e morrer, ensinamentos do bardo, do bom Tantra Mãe, do nosso querido Rinpoche, feito lá no retiro anual de primavera do Instituto Ling-Nisha. Ele estava dizendo, na última vez que a gente se encontrou, ele está na penúltima, ele estava falando a respeito do quanto que o apego torna difícil a transição entre a vida e a morte. E na prática do bardo, então, essa questão é muito importante. E aí ele propõe que eles façam uma prática da impermanência. E começa dizendo, é bom para nós, que a gente faça agora a prática da impermanência para termos uma noção dessa experiência. Impermanência é algo que geralmente não gostamos. Ninguém quer acordar de manhã e sentir impermanência. Nós sabemos disso, mas vamos tentar nos conectar com ela. Tentem entender a raiz disso, em vez de apenas pensar sobre o desconforto. Na prática diária é difícil fazer isso. Vamos tentar olhar mais profundamente e quando vocês sentirem desconforto, vamos sentir isso de forma completa e ver de onde vem. Vamos ver quais são as raízes destes sentimentos de desconforto e descobrir se há alguma possibilidade de mudá-los. Aí na sessão de abertura, 16 de abril de 2003, ele continua um relacionamento pessoal com a impermanência. Se você tem dificuldade em se imaginar morrendo, então você definitivamente terá uma experiência muito difícil quando realmente morrer. Não há dúvida sobre isso. Vai ser difícil. Para não ter problemas em morrer ou com qualquer mudança na vida, aqui nesse retiro, em uma almofada confortável e agradável, dentro do Gompa, imagine que esse processo não é um problema. Eu sei que é tão confortável estar aqui e estamos nos divertindo e estamos tendo um tempo com um clima bem agradável, mas vamos imaginar nossas próprias mortes. Se não funcionar, sairemos e vamos nos divertir. Mas esta é uma oportunidade para refletir e acho que é muito benéfico fazer isso. Se uma vaca ou um cachorro morre numa rua do leste, você pode ver o cadáver lá por semanas. Todo mundo tem oportunidade para ver isso. Carros quebram e pessoas morrem. Todos nós sabemos disso, mas aqui no Ocidente, às vezes é difícil até de imaginar. Até então lemos sobre isso e vemos imagens nos jornais. Uma hora depois está tudo limpo. Os jovens não encontram muitas pessoas morrendo. Quando eu estava crescendo, vi muitas pessoas dando seus últimos suspiros. Era familiar para mim quando adolescente, pessoas morrerem em casa. Alguém estava conversando há uma hora, então você testemunha esse processo e no momento seguinte ele está morto. Você vê isso e sabe que esta é a realidade. A realidade pode te deixar feliz ou triste. Qual você deseja escolher? O real, entre aspas, ou real irreal, entre aspas? Você quer olhar para o mundo no caminho real ou no caminho real irreal? É importante reconhecer a própria relação pessoal com a impermanência. Seja na prática do bardo ou na vida, quando pensamos em viver e morrer, todos querem viver plenamente.
O que interrompe a vida plena é o medo. A maneira compassiva de olhar para o medo é dizer: ah, não se preocupe, a vida é maravilhosa. É verdade que a vida é maravilhosa, mas você está vendo a vida como algo maravilhoso em todos os sentidos, ou você está evitando algumas coisas dizendo que a vida é maravilhosa? Nós somos bons em nos esconder e tentar não ver certas coisas. Chamamos isso de colocar um remendo colorido de seda sobre um buraco em nossas roupas, então não vemos nenhuma lacuna ou buraco, apenas cor. Não estou dizendo que essa abordagem está errada. Algumas pessoas precisam de inspiração. Todos nós precisamos disso. Eu gostaria que as notícias na TV apresentassem um equilíbrio entre boas e más notícias. O mundo não é tão ruim assim. As coisas boas estão acontecendo, mas elas não são noticiadas. Da mesma forma, em nossas vidas, há muitas coisas boas e nos envolvemos muito com elas. Então, ir em direção ao bem é inspirador e necessário. Mas para ser saudável, é bom também olhar para os lugares que você não quer ver. Se não há nenhum lugar que você sinta desconforto, ótimo, maravilhoso. Vocês não têm de trabalhar tanto. Se houver um lugar em que vocês sentem desconforto, a pergunta precisa estar logo aí. O que é isso? Não, isso é desconfortável, e esse é que eu não quero ver. Em qualquer situação da vida, vocês têm a opção de ir em direção ao desconforto ou recuar. Cada solução pode ser a solução certa nas circunstâncias certas. Como você vai tomar uma decisão? É uma pergunta poderosa. Sou forte o suficiente para enfrentá-la ou sou fraco e vou me prejudicar e me sentir mais deprimido com o resultado? Nesse caso, quero me sentir bem e positivo e que as coisas são permanentes e durarão para sempre, e há uma eternidade e assim por diante. Quando vocês sentem uma percepção de eternidade, então vocês olham para a impermanência, ela não faz vocês se sentirem mal. Não há razão. A mudança é eterna. As coisas sempre mudam. Isso nunca muda. Se vocês estiverem realmente interessados no eterno, a mudança é eterna, não mudando, entre aspas. Então, isso é uma questão chave aqui. Falei com algumas pessoas sobre a prática da impermanência, mas muitas pessoas sentem o mesmo sobre isso. Quantas pessoas aqui fizeram as práticas do Nondro ou a prática de fundação, Foundation Practice? O que eu estou dizendo faz sentido? Fazendo a impermanência parte do Nondro não é tão confortável quanto fazer a abertura do coração com Guru Yoga, certo? Todos concordamos que há esse desconforto, né? Exemplos do Nondro. Existem exemplos específicos para refletir na prática da impermanência do Nondro. Alguns podem funcionar melhor para uma pessoa, enquanto outros exemplos funcionam para você. Vou dar algumas opções para contemplação nesse retiro. Imaginando que a sua própria morte é uma possibilidade. Ou vocês podem imaginar uma grande mudança em sua vida, que vocês estão em um lugar completamente diferente, com um trabalho diferente, um chefe diferente, talvez em um país diferente. Se vocês quiserem, adicionem mais algumas alterações que puderem. Esta já é um pouco preocupante. Então, quando vocês olham e imaginam essas alterações e mudanças, desenvolvam sua imaginação para o ponto em que vocês sentem algum desconforto e temor. Obviamente que o medo tem a ver com o medo de mudar ou perder algo.
Se vocês contemplarem a noção de que vocês estão morrendo, imaginem aquele momento de forma detalhada. Esse momento chegará, então convide-o para se tornar vívido em sua imaginação. Você está deitado, é difícil de se mover. Você está rodeado de familiares e amigos que querem que você viva, mas a hora da sua morte chegou. Não há chance, nem poder, nenhuma riqueza ou técnicas de cura que possam mudar a situação. Sua única opção é ir. Experimente você deixando tudo: família, amigos, pertences, identidade, seu próprio corpo. Imagine perder a conexão com todos. Imagine isso vividamente. De alguma forma, no meio dessa experiência, você precisa encontrar a si mesmo, porque você não é o que você tem, e você não é essas pessoas, e você não é seu corpo. Você precisa dizer sim, bem no meio dessa experiência. A menos que você descubra algo diferente, você sempre terá um problema. A conclusão dessa contemplação na impermanência é encontrar o eu para além de todas essas mudanças. Encontre o imutável ser em si mesmo dentro de todas as mudanças. O medo é apenas um produto do medo da mudança. Quando você descobrir o eu imutável, você supera o medo. O melhor lugar para descobrir o eu imutável está no meio desses lugares que mudam rapidamente. Encontrando a si mesmo. Há uma diferença bastante grande entre estar vivo e estar morto. É uma grande mudança. A questão a considerar é: nessa mudança, você consegue encontrar a si mesmo? Pois para todo buscador espiritual, em todas as religiões ou filosofias, essa é a busca fundamental: encontrar a si mesmo. Algumas abordagens vão mais fundo nos conflitos e questões, enquanto outras dançam em torno de ornamentos. Esse é o problema. Essa contemplação da impermanência não é sobre fazer vocês se sentirem mal. Trata-se de descobrir algo quando vocês estão enfrentando perdas e mudanças ao seu redor. As experiências têm o poder de nos reconectar ou nos desconectar. Vocês não podem dizer que o propósito de qualquer experiência particular é conectar ou desconectar. É sempre o seu relacionamento com a experiência que faz a diferença. Uma coisa pode estar tão desconectada para uma pessoa, enquanto a mesma experiência pode estar conectada com outra pessoa. A questão é que, embora em todos os sentidos essas experiências estão desconectando, nós estamos tentando nos conectar. Pelo menos essa é uma tentativa. Quero tentar olhar de perto e conectar. Em algum momento você terá de fazer isso. Você pode dizer: bem, esse ano não é o momento certo para mim. Tudo bem, mas a próxima pergunta é, claro, quando será a hora certa? Você sempre dirá que isso não é o momento certo? Se sim, há um problema aqui e essa questão precisa ser tratada. A experiência do self ou do si mesmo, ou a experiência do si mesmo, de si mesmo. Estamos falando de visão, ação, sonho e bardo. A essência da yoga dos sonhos é sobre quem você é. Não é sobre você em relação a algo ou alguém. Minha mãe é uma mãe em relação a mim, uma esposa do meu pai, irmã do meu tio, uma amiga para uma pessoa má para outra. Ela é alguém em relação a alguém o tempo todo? Mas quem é ela? Quem é você? Não em relação a alguma coisa. Procure por isso.
Esta é uma das maiores perguntas espirituais que você pode fazer. Quem sou fundamentalmente e não em relação a alguém? Eu sei quem eu sou em relação a alguém. Sem ninguém, com certeza haveria um sentimento negativo de mim mesmo. Eu estaria perdido. Pensar sobre os yogis errantes, não estou dizendo que todos deveriam vagar dessa maneira. Ou considere a noção do monge que não deveria ficar mais de uma semana em um lugar. Qual é o princípio por trás disso? Nós nos apegamos. Eu viajo muito. Quando você viaja, você leva suas roupas para a lavanderia e no próximo dia você está ansioso para ir pegá-las. Isso é apego. Ou você encontra um bom lugar para tomar uma xícara de café e logo em seguida, próxima coisa que você sabe é que está apegado àquele lugar. Isso é fácil. Mas existem diferentes tipos de apegos em você. E é difícil dizer que você está livre de todos eles. O ponto aqui é a experiência do self, de si mesmo. E o ponto final aqui é a questão de viver plenamente. Você está vivendo com o verdadeiro sentido de si mesmo ou vivendo com um senso de identidade ornamentado. Essa é a questão fundamental. Indo mais fundo nessa questão é visão. O que isso significa é como posso experimentar quem sou eu. Quando alguém me provoca, eu sei quem eu sou em relação à minha pessoa famosa. Ou se alguém me envia um cartão postal, um pedaço de papel com algumas linhas doces de gratidão nele, meu coração brilha, isso faz o meu dia. Ou se alguém disser uma palavra não muito longa, destrói o dia. Sem perguntas sobre isso, em relação a essas palavras, eu sei quem sou. Eu sou aquela pessoa que adora quando as pessoas me notam, se importam comigo e entendem meus problemas. Ou eu sou essa pessoa frágil. Em relação às coisas, eu sei quem eu sou. Mas, além disso, quem sou eu? Isso se chama visão, nangua. Como você experimenta a si mesmo. É difícil ter uma experiência disso. É difícil ter uma experiência disso. Para uma pessoa comum, com personalidade, é sutil e quase impossível experimentar uma verdadeira percepção disso. Mas com uma identidade ou uma dependência menor relacionada a outra pessoa, pergunte: como eu me sinto? Meu trabalho tem algo a ver comigo e meu parceiro tem a ver comigo. Então, subestime isso e agora pergunte: como me sinto? Essa é a direção que estamos procurando ir. Essa é a jornada final, a direção final. Para nos familiarizarmos com isso, nos envolvemos na prática da impermanência, descobrindo a experiência de alguém com um self imutável em meio a mudanças constantes. Nós estamos falando sobre o senso de identidade de alguém que não esteja relacionada a outra pessoa. Com essa descoberta, você começa a viver plenamente. As outras formas de vida são temporárias. Outras alegrias são alegrias temporárias que, de alguma forma, bem no fundo, contêm desconforto ou dor. Você se sente bem ao comer quando você está com fome, mas profundamente dentro dessa experiência, a fome é a base. Alguns dias você se sente muito bem. Eu terminei esse projeto. Esse projeto tem algo a ver com esse sentimento bom. Uma semana depois, esse sentimento desapareceu.
Esse sentimento bom depende bastante das condições. Descoberta do si mesmo na quietude. Eu estava falando antes sobre os 6 monges que acabaram de terminar seus graus de Geshe depois de 15 anos de estudo. Eu poderia perguntar a eles: como vocês se sentem? Vocês estão andando de forma diferente? Quando você termina pela primeira vez, é uma grande conquista e uma sensação de libertação. Uma semana depois, você não se sente tão diferente. Digamos assim, em situações em que não fazemos nada, ficamos inquietos. Eu estou ficando entediado. Do que você está ficando entediado? Da quietude, do silêncio, da ausência de pensamentos. Eu preciso falar, eu preciso me movimentar, eu preciso fazer algo. Do que você está ficando entediado? Por que você está ficando entediado da quietude, do silêncio, de uma experiência de ausência de pensamento ou de estar sem imagens ativadoras? Você está entediado porque não está descobrindo nada nessa ausência. É uma verdadeira ausência do si mesmo? Nas ações, sons e imagens, você sente a presença do si mesmo. Por quê? Bem, é assim que me sinto, mas a ação é você? Não. Então, por que você sente mais a si mesmo quando em ação do que em quietude? Essa é a ilusão e, portanto, é o nosso trabalho. Sentir alegria na ausência de coisas que fazem você se sentir alegre. A real alegria é descoberta em si mesmo. É a isso que se refere como sendo a grande felicidade. Então, nossa visão é o primeiro lugar para se tornar mais familiar. Para descobrir este lugar, muitas práticas espirituais vão para dentro. Ficar quieto, usam as práticas de concentração ou de fazer uma viagem espiritual no deserto ou na montanha ou em outro lugar desconhecido. Ou você pode se conectar com sonhos para ter alguma noção disso. Descoberta do si mesmo, do self em ação. Depois de ter uma boa noção da descoberta do eu, do self, na quietude, então o segundo passo é ação. Aqui, a ação não se refere tanto à ação física, mas à fala e ao processo da mente, o movimento da mente. Tudo acontece na vida. Há uma chance maior de descobrir o silêncio em sons, a quietude nas ações, a calma no processo do pensamento. Ao passar por uma crise, algumas pessoas sentem-se calmas, outras sentem que estão enlouquecendo e outras ainda cometem suicídio. Quanta experiência humana somos capazes de conter sem que isso nos destrua? É a habilidade que estamos investigando. De onde vem essa habilidade? Ela vem de se ter alguma experiência do eu, do self, que não está relacionada aos outros. Quando isso é descoberto, então é fácil. Existe uma maior chance. Então, no sonho, há uma chance maior de experimentar o si mesmo. E no bardo, a chance é maior. Então, queremos descobrir esse imutável eu na vida, na visão e no bardo. Isso faz sentido? Qual é a conclusão aqui? A conclusão é que para viver bem e para morrer bem, cada um de nós deve minimizar o apego. A razão pela qual queremos minimizar o apego é ter uma experiência mais clara do si mesmo, maximizar a clareza do eu, do self. Esse é o resultado final. Todas as orações do bardo dizem algo como: posso superar meu apego ao mundo exterior para ir para o mundo interior e para as minhas próprias experiências da mente.
Na vida há muitas mortes o tempo todo. Nesse exato momento tem esse elemento. A mudança é um sinal de vida. Quem está sentindo isso? Alguém pergunta: quando estou contemplando minha morte, sentimentos surgem, quando estou contemplando minha morte, sentimentos surgem, eu olho diretamente para esses sentimentos? O Rinpoche responde: esteja com a experiência, sentir em vez de pensar. Isso é uma sensação desconfortável. Vá na dose certa. Se você vai na dose suficiente para o desconfortável sentimento, realmente não é nada. Você apenas para de se mexer. Se algumas pessoas não querem imaginar o processo da morte, então imagine sua vida. De que mudança você tem medo em sua vida? De que mudança você realmente tem medo? Qual é o produtor número 1 do medo? Escolha esse. Mudar seu corpo é mais difícil do que mudar de lugar. Olhe para isso. Não estou dizendo que você deveria ou não deveria mudar. Aqui estamos dizendo que o medo existe no dilema e é o que não vamos precisar. Para nossos propósitos aqui, escolha uma situação da vida envolvendo mudança ou processo da própria morte. Traga isso vividamente à mente e no momento em que você começa a sentir o medo ou desconforto, pergunte: quem é? Quem está sentindo isso? Quando você não encontra ninguém que esteja sentindo isso, esse é um bom lugar para permanecer. Parece que pensei que isso era sério, mas parece que não há ninguém. Nesse exato momento, relaxe, descanse, solte. Alguém faz outra pergunta. Pode ter sido você quem uma vez disse: quando você morre, você não pode trazer a sua carteira. Bem, você sabe quantas vezes você perde sua carteira? Para mim, aquele é um bom momento para praticar, porque posso praticar isso o tempo todo. É realmente assustador quando não consigo encontrar minha carteira. Rinpoche responde: mas você pode estar se perguntando, quando vou encontrá-la? O núcleo da questão do bardo, e tenho certeza que você leu isso em livros diferentes. O núcleo da questão do bardo é a habilidade para lidar com a transição. No bardo, o estado intermediário, uma das coisas mais difíceis é o apego. Isso remonta a essa prática famosa, a prática da impermanência. Faz sentido? Dagdzin, mente apegada. Eu disse coisas diferentes sobre a impermanência. Talvez você esteja tendo dificuldade para a noção de impermanência. Costumo dar este exemplo sobre alugar uma casa. Quando você aluga, você paga uma mensalidade e aproveita sua casa ou apartamento. Você pode estar morando lá há 10 anos sem grandes problemas. Digamos que nesses 10 anos você finalmente guardou dinheiro suficiente para comprar a sua casa. No dia em que você assina o contrato, você começa a ver mais problemas. Você tem uma maneira completamente diferente ao olhar para o teto. As rachaduras, a pintura descascada, agora o chão tem algum problema. Os problemas vêm de 10 direções. Geralmente falamos de todos os Budas das 10 direções. Aqui nós descobrimos a manifestação dos problemas de todas as 10 direções. É uma mandala do desastre. De onde vêm esses problemas? A tinta caindo é a tinta descendo. Não há discussão sobre a tinta caindo. A experiência da tinta caindo não vem da parede. A experiência vem desta noção de propriedade.
eu possuo, é meu. A partir do minuto em que você assina os papéis, esse é o lugar de onde esses problemas se manifestam. No momento em que você assina em um só lugar, você assina em todas as direções. E de todas as direções, essas questões estão dizendo: aqui, aqui. Isso é chamado de Dagdizin, Bidagdizin, mente apegada, mente permanente, mente apegada. Não é propriedade, mas propriedade permanente de onde vêm essas questões. Se vocês percebem a impermanência de tudo isso, vocês são mais flexíveis. Mas, ao mesmo tempo, pode haver alguma alegria com isso. Quando você possuir uma casa, pode ser uma experiência agradável. Esta é a minha casa. Você chega em casa e deixa todas as suas coisas, expira e relaxa. Com certeza, essa alegria é baseada na ilusão. Mas você pode desfrutar da ilusão, mas não por muito tempo ou demais. Ou pelo menos não seja iludido pelas ideias delirantes. Ilusão em dobro não é aceita aqui. Uma ilusão simples está bem. Uma nova pergunta. Então, nessa prática da impermanência, você está buscando uma visão de si mesmo e você encontra o medo. A ideia é permanecer no medo ou olhar por trás do medo? Resposta do Rinpoche. Primeiro, sinta os sentimentos plenamente. Eles estão respirando. Seu medo está respirando. Não respirando muito livremente, mas começando a respirar. Em segundo lugar, concentre-se não no medo, mas no temente, naquele que teme. Quem está com medo? No final, a raiz é quem não é quem, desculpem, no final a raiz é quem e não o que. Não é a pintura descascando da parede, é você. Não é apenas você, mas um aspecto particular de você, sua mente permanente e gananciosa. Sua mente apegada e gananciosa. Em relação a essa perturbação, você percebe sua mente apegada e gananciosa. As pessoas lutam e morrem por isso, sofrem por isso e sentem temporariamente risadas, alegria e vitória por isso. Isso é, em certo sentido, a falta de compreensão da verdade. Então, você não pode olhar para quem está com medo a menos que você esteja com medo. Você não consegue encontrar um aspecto particular de você mesmo, a menos que você tenha essas experiências específicas. Então, primeiro você cria. Talvez você já esteja experimentando isso e nem é uma questão de imaginar. Muitas pessoas morrem e nós sempre pensamos que estamos nesta experiência. Então, quando realmente morrermos, não estaremos observando eu morrer. É difícil ter uma experiência real de morrer e estar assistindo. Ou estamos lá, ou estamos aqui. Estamos aqui e dizemos, alguém está morto e não sou eu. Alguns dias serei eu. E alguém dirá, sinto muito, ele era uma pessoa legal. Eles deveriam ter dito isso antes. 2 tipos de apego. Você pode dizer que existe uma pergunta, sendo feita uma pergunta. Você pode dizer que existe uma mente permanentemente gananciosa e uma mente com um apego comum? Resposta do Rinpoche. Apego comum é quando você está alugando, ele dá uma risada, com a transferência do ato de posse, vem a transferência de propriedade permanente. É um pacote do negócio. Podemos falar de autoapreensão e agarramento aparente, ou apego aparente. O que você apreende, o que você se apega, é o que você já aprendeu a se apegar em você.
De alguma forma, a maneira como você se vê é a razão pela qual você entende. Você diz, eu sou uma boa pessoa e essa pessoa me tratou mal. Eu estou super zangado com aquela pessoa porque eu sou uma boa pessoa. Se eu fosse uma pessoa má, eu esperaria por isso, mereceria isso. Portanto, a criação dessa boa pessoa em você e como você se identificar com aquela boa pessoa é a base do problema. A maneira como experimentamos o mundo exterior é um reflexo da maneira como nos vemos. No Nondro também tem a prática do Rod. Qual é a diferença entre prática... qual é a diferença... Assim, está sendo feita uma pergunta. No Nondro também tem a prática do Rod. Qual é a diferença dessa prática e a prática da impermanência? Resposta do Rinpoche. É muito semelhante no que diz respeito ao apego. Dissolver o apego, deixar ir o apego. Bem, existem 2 tipos de apego. Existe um apego comum e um chamado Dakdzin, autoagarramento, autoapego. O primeiro apego comum é eu sou apegado a este copo, ele pertence a mim. O outro apego é a sua identidade, não no sentido de autorrealização, mas como você se identifica consigo mesmo. Claro que a autoidentidade é sutil e estar apegado à sua xícara é grosseiro, mais bruto. O sentido de eu é mais sutil do que o da xícara. Rhodes supera essas 2 questões. Num processo de superação do ego e do apego, você está cultivando generosidade. Isso é não apenas querer se livrar do apego, mas querer cultivar a generosidade em relação a tudo o que você está apegado. Isso é muito poderoso. Não é uma venda de garagem onde você está se livrando do que não quer mais e é por isso que é barato. Rod é o oposto. Você divulga o que quer guardar e dá pelo mesmo bom preço daquilo que você não quer mais. Essa é a prática Rod, cortar esse apego. Vocês não estão apenas apegados aos pertences, mas ao seu corpo. Imagine dar o seu corpo sangue e carne. É fácil dar suas posses, mas é mais difícil dar o seu corpo. Superando o ego e o apego e cultivando a generosidade é Rod. A impermanência não é generosidade, é reconhecer o desconforto e colocar dificuldades para a mente que pensa que tudo é permanente. Imagine que alguém tem 1 ano de vida e outra pessoa tem 40 anos para viver. As experiências são muito diferentes. Com 1 ano você dirá, eu vou viver plenamente. Isso é diferente para diferentes pessoas. Alguém que está muito envolvido com a prática espiritual dirá, eu não quero perder tempo, vou me concentrar na minha prática. Outros dirão, não vou me preocupar, vou me divertir e alimentar todas as minhas necessidades, desejos e fantasias. Crie um espaço interessante. Criar um espaço interessante. Falando em geral, quando as pessoas são velhas e têm uma qualidade de impermanência natural, é mais fácil dizer, está tudo bem, deixa acontecer. Pessoas mais velhas que já desenvolveram mais a impermanência. Os mais jovens e mais cedo na vida, a experiência é diferente, mais agressiva. Pessoas mais velhas podem ficar mais relaxadas, mas isso não é uma realização real, é apenas exaustão. Estou cansado dessas coisas, ao invés de dizerem, eu percebi a natureza da minha mente. Então, conhecemos a prática, certo?
Então, a invocação, a oração do estado intermediário, a guirlanda preciosa, que a maioria de vocês tem. Essa invocação do bardo é uma oração muito bonita, que contém princípios que você precisa saber para esses ensinamentos. Vamos fazer a dedicatória. Dedicatória. Toda virtude pura realizada por meio das 3 portas, dedico para o bem-estar dos 3 reinos, havendo purificado todos os obstáculos dos 3 venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos 3 reinos.